Professor Christian Geisler, critiquei o Brax muitas vezes nas lives, mas acho que ele está só fazendo o que mandam. Se Nicão, Felipe Melo e William Bigode não viessem por culpa dele, tinha demitido. Pois é, né? Isso é interessante, porque se o Paulo Brax, por ação própria, tivesse cometido erros na perda desses jogadores, é óbvio, ele seria demitido. Tá certo. Ele também está encontrando impossibilidades diante das impossibilidades que a diretoria lhe apresenta. Esses dias a gente estava falando, e aí o professor Christian vai exatamente no mesmo ponto que eu chego, eu já falei com o Baldasso sobre isso. O dirigente ele só entra em rota de colisão quando ele comete, o dirigente remunerado, no caso o executivo, quando ele comete um erro nesse caminho. O Paulo Brax, ele é tão prestigiado assim porque ele faz exatamente tudo que está na cartilha dele. E aí o comando dele no futebol... Por exemplo, por que caiu o Klaus Câmara no Grêmio e caiu tão mal o Klaus Câmara no Grêmio? Porque errou nos contratos. Falava uma coisa e fazia outra. Mas assim, vamos lá. Tem alguns movimentos que o Inter foi derrotado nesse processo, que são movimentos estratégicos, não são movimentos financeiros. São movimentos estratégicos. E aí eu tenho que responsabilizar o diretor executivo, né? Embora o Emílio Papaléu, que é quem comanda o departamento de futebol do Inter, seja neófito, não tenha a menor noção de como funciona o processo. E eu não estou aqui fazendo nenhuma consideração à figura, que é uma figura de absoluto respeito na sociedade gaúcha, mas infelizmente não sabe muito pouco da função que exerce, né? E aí o Inter tem um grande problema. O departamento de futebol do Internacional só teve pulso firme até agora para montar um boicote contra a Bandeirantes. Esse foi o pulso firme do departamento de futebol do Inter, né? Quando precisou de pulso firme para ganhar concorrências, não teve. Vamos embora, mais um, Natan. Vai até quando esse boicote? Isso é ridículo, cara. Isso é... Pelo amor de Deus. E eu vou dizer, eu nem estou falando aqui em nome da Bandeirantes, não estou falando sobre o prejuízo de não conseguir entrevistar, não estou falando. Isso que tem que falar é o Meneghetti. Eu tô falando da vergonha como colorado, entendeu? Da minha vergonha como colorado, em 2022, tu teve o teu clube fazendo boicote contra quem critica a direção. Que é isso, né? É boicote porque noção. Critica. Porra, cara, não vai a lugar desse tamanho aqui, ó. Desse tamanho aqui. Alexandre Duval, para com isso, Baldasso. O Brax Opa! Hoje foi-se a minha câmera aqui que eu chutei tudo. O Brax é funcionário do clube e trabalha dentro do planejamento financeiro do clube. Rodrigo Nascimento, Brax teria autonomia para pagar essa grana a mais pelo Nicão ou não teve aval da direção? A gente não sabe exatamente, né? O que se sabe é que faltou habilidade para tratar da negociação. Das duas uma, tá? Das duas uma, pegando a linha do que está se discutindo aqui. Se o Brax errou, ele está fora. E ele não está fora. Então ele não errou, tá? Todo mundo está sabendo de tudo. Não esqueçamos que a direção do Internacional não admite erros, né? A direção do Internacional não admite erros. A direção do Inter é muito possível que fique com um profissional que não está fazendo o trabalho bem para não admitir que errou. Vamos lá. Eu acho que nesse caso aí tem mais coisa. Loeri, tem como mandar o Brax para a China com passagem só de ida? Tô só pelos 46 pontos. Calma. Alain de Lima Dias, entrevista do Barcelos no podcast dos dois, que é do Cristiano Silva e do Jason Lisboa. Jason, isso. Muito legal. Disse o Barcelos, diretor executivo não tem autonomia para contratar como em outras gestões. Ele trabalha junto com o departamento financeiro para contratar. O cara é ruim e amarram as mãos dele. Vamos lá. Mas isso explica muito, tá, Alan? Isso fecha com o que a gente estava falando. Tá, mas então para que o diretor executivo? Para que serve o diretor executivo? Não, ele cria uma série de situações. Inclusive diminui o elo entre direção e vestiário. Agora, isso explica o que a gente estava falando. Tu pode concordar ou discordar, Baldasso. Agora, César, isso explica o que a gente estava falando. Tá bem. Então, só vou dizer uma coisa. Se diretor executivo é para estar no clube, para simplesmente comer na mão de todos os dirigentes e dar os passos que são indicados pelos dirigentes, não contrata um diretor executivo, contrata um despachante. Contrata um despachante para assinar papel, para levar no cartório, para buscar... Porra! Diretor executivo é o Rodrigo Caetano, que vai lá e traz o Paulo Guerreiro.
a gente conseguiu chegar à conclusão que o alemão da geral ela é maluco. Maluco é tu, Baldas. Tu tinha que ser o alemão da popular, Baldas. Não dá por um motivo muito simples. Mas eu gosto dos loucos. Eu gosto dos loucos. Eu gosto dos Então, loucos. por isso a nossa relação, assim, É isso aí. por isso a nossa parceria. Loeri, com mais raiva ainda dessa direção, executivo para quem então? Pois é, eu não entendi. César Cidade Dias, com esse jeitinho dele aí todo, explicativo e tal, não conseguiu me convencer de que eu tenho um diretor executivo para carimbar nota. Eu não entendi ainda, mas vamos embora. Tem um componente nessa frase que me preocupa muito na relação do Inter, tá? O Inter tá com uma arrogância, tipo, eu sei, vocês não sabem. Eu tenho noção, vocês não têm. E essa linha Coreia do Norte, que é uma crítica que o futebol toma para os clubes que se fecham muito e falam pouco com o torcedor, não me agrada. E me parece que o Inter tem esse caminho, sim. É um caminho arrogante, de uma sabedoria superior, assim. Não sei. Quem é que teve isso em determinado momento? Romildo Bolzan. Vitório Pífero. Também. Vitório, sim. Não, Vitório chegou a dizer que planejamento é quando ganha, debochando de quem pedia planejamento. E Romildo Bolzan, quando disse no início de 2020 ou de 21, eu acho que foi em 21 até, imagina só, no ano do rebaixamento, que as críticas que vinham das redes sociais, a torcida não podia ir no estádio, te lembra, Baldasso? Lembro. E ele disse, no início, as críticas das redes sociais não representam nada, representam 5% no máximo. Meu Deus. E ali tu vê, cara, estão vivendo uma bolha que não se pode determinar. Isso me preocupa no discurso do Inter, sim.